Bem-vindo ao nosso podcast sobre a ferida do abandono, o que é e como superá-la. Sou a Silvia Martins e desejo-vos uma boa sessão. A ferida do abandono, seja ela originada de um grande evento traumático ou de sentimentos repetidos de abandono ao longo da vida, afeta profundamente a autoestima e o vínculo com os outros. Quais são as manifestações psíquicas e as consequências dessa ferida e como superá-la para seguir em frente em paz consigo mesmo e com o mundo? Sylvie Tenenbaum, psicoterapeuta e autora de Curando a Ferida do Abandono, vai nos explicar. Mas afinal, qual é a ferida do abandono? Muitas vezes a ferida do abandono surge de um trauma original, ou de um nascimento com X, por exemplo, ou a perda de um dos pais, ou mesmo de ambos muito jovem, idosos internados, por exemplo, numa residência contra a sua vontade e sem visitas dos seus entes queridos, também podem vivenciar o trauma do abandono. Esses eventos são tão vivenciados como um desgosto interno que quebra a sensação de segurança necessária para um bom desenvolvimento psíquico e causa hipersensibilidade à ausência de figuras de apego. Mas esta ferida cobre também tudo o que é percebido como abandono. Por exemplo, uma criança cuja mãe acabou de dar à luz e tem a sensação de estar deixado de lado. Ou um melhor amigo da escola que se muda. Um irmão ou uma irmã doente que naturalmente monopoliza a atenção dos pais. Depende da personalidade. Alguns experimentarão a separação ou estranhamento sem nenhuma dificuldade notável. Entanto, outros desenvolverão uma personalidade chamada de abandono. Posteriormente, essa ferida era reativada por qualquer separação, uma mudança, um rompimento, uma mudança de atividade. O acúmulo desses pequenos ou grandes eventos que pontuem a vida então reforcem ou até amplificam essa ferida original. Mas afinal, quais são as manifestações da ferida do abandono? A autoestima é diretamente afetada pela lesão do abandono. Pessoas que sofrem com eles são construídas com a ideia tenaz e tendenciosa que não valem nada ou que ninguém as quer. Em jogo, uma fusão e, portanto, uma grande dependência do outro, seja um parceiro romântico ou um amigo, para preencher essa insegurança emocional. O medo de ser abandonado, às vezes, é muito mais forte do que a própria perda do relacionamento. Inconscientemente, a pessoa que abandona faz de tudo para que isso rompa. Ela é tão desagradável e insuportável que acaba provocando o rompimento, para provar a si mesmo que tinha razão em ter medo de compromisso. Uma forma de confirmar as crenças que temos sobre a vida, sobre os outros e sobre nós próprios. Mas também de reproduzir o famoso abandono original, que cristalizou a nossa percepção do mundo. Outra manifestação dessa ferida do abandono: o excesso de gentileza, de disponibilidade. Isso, obviamente, não é gratuito, pois o beneficiário dessa generosidade nunca é indivíduo suficiente e acaba sendo afastado por ingratidão, que assim repete incansavelmente o sentimento de abandono. A exigência de reparação é tão forte que muitas vezes os parceiros dessas personalidades acabam por se afastar ou acabam no nosso sofá. Retraimento, raiva, agressividade e às vezes até dependência nos jogos, álcool, drogas. Também são as expressões mais extremas dessas personalidades ditas de abandono, que optem por esquecer que estão sofrendo de depressão. Por fim, a depressão, nomeadamente uma imensa raiva voltada contra si mesmo, é uma patologia muito frequente em pessoas que julgam ter vivido um ou mais abandonos. Se fui abandonado é porque não sou digno de amor. Porque a autoaversão é um sentimento profundo e enraizado que acompanha a ferida do abandono. Mas afinal, como superar a ferida do abandono? Quando as personalidades que abandonam vêm nos consultar, muitas vezes é um clínico geral, os amigos ou mesmo um companheiro de vida que as sugere.
No caso em que são eles que empurrem a porta espontaneamente, a maioria das vezes é para reclamar que nunca encontram alguém que os ame o suficiente ou como desejam. O acompanhamento terapêutico costuma ser longo porque é preciso aceitar e reparar o passado para enfrentar a ferida no rosto. É a ideia que temos de nós mesmos e dos outros que será então modificada. Em suma, trata-se de conduzir gentilmente os pacientes a deixarem de ressentir-se de toda a terra e explicar-lhes que não é porque houve separação ou estranhamento que eles perdem suas qualidades intrínsecas. Qualidades que também terão de ser redescobertas. Na prática, essa reparação requer ferramentas terapêuticas eficazes como, entre outras, a reparação parental. Perguntamos ao paciente as qualidades esperadas de um pai e de uma mãe. Verificamos se o paciente as possui e depois pedimos que ele converse com a criança que ele era para lhes dizer tudo o que ele gostaria de ouvir. Trata-se de desenvolver sua criança interior, dando-lhes todos os recursos que precisam para se sentir amados e seguros. Essa técnica de empoderamento afetivo pode ser praticada todos os dias, em casa, quando se sentir fragilizado. Outra técnica. Escreva uma carta de reprovação à pessoa que se acredita ser a causa do seu abandono. Tem que dar exemplos concretos de atos ou palavras negativas, vivenciadas como rejeitoras e expressar toda a sua raiva. E depois ler para ela como se ela estivesse à sua frente. Por fim, queimamos ou enterramos para alimentar simbolicamente o relacionamento. Vamos agora definir o que é a ferida do abandono, ver quando surge e estudar as diferenças características e comportamentos da pessoa que sofre dessa ferida. A ferida do abandono não deve ser confundida com a ferida da rejeição. Abandonar uma pessoa é deixá-la, abandoná-la. Ao passo de rejeitar uma pessoa é afastá-la, não aceitá-la mais, recusar-se a tê-la ao seu lado. Embora esses dois termos não devem ser confundidos por serem feridas distintas, é comum que uma pessoa que sofre da ferida do abandono sofra também com a ferida da rejeição. A ferida do abandono corresponde ao fato de sentir-se sozinho, abandonado, não suficientemente amado, emocionalmente inseguro e se manifesta pelo medo de se separar das pessoas que ama, de se encontrar sozinho. Mas concretamente, seguindo a psicoterapeuta Valérie Beaufort, em entrevista no jornal des Femmes, a ferida do abandono é um sentimento vivido na infância que surge após um sentimento de insegurança, um apego que lutou para fazê-lo, ou que não se fez corretamente, ou a ausência física ou psicológica de um progenitor que não alimentou suficientemente e emocionalmente o seu filho. Como nos lembra o Dr. Daniel Dufour, clínico geral e autor do livro A Ferida do Abandono, o sentimento de abandono não é necessariamente causado pelo abandono físico. A criança pode sentir que não é desejada ou que não é amada como gostaria. É a lesão mais comum encontrada hoje nas pessoas, tanto em mulheres quanto em homens. Assim como na ferida da rejeição, todos já experimentaram o abandono na vida, especialmente durante o parto, quando o bebê sai da barriga da mãe. No entanto, nem todos as que experimentem o abandono sofrem necessariamente com a ferida do abandono. Depende da sensibilidade, do caráter, do temperamento de cada um. Depende também do tipo de abandono em questão, do sofrimento que causou na pessoa. Depende de muitas circunstâncias. No entanto, o abandono que gerou uma ferida profunda terá consequências, por vezes destrutivas, na vida de uma pessoa. Mas afinal, quando a ferida do abandono desperta? Segundo o trabalho de Elise Bourbeau, a ferida do abandono seria a segunda ferida a aparecer, pois despertaria entre 1 e 3 anos, depois da ferida da rejeição. Outros terapeutas, como Sylvie Tenenbaum, consideram que a ferida do abandono não surge necessariamente na infância, ainda em que, na maioria dos casos, mesmo na quase
totalidade dos casos, seja nessa fase que ela se acomoda. Além disso, Lise Bourbeau destaca o facto que a ferida do abandono se desenvolve com o genitor do sexo oposto. Fiz um esclarecimento sobre esse assunto em um artigo sobre a ferida de rejeição que vou reiterar aqui. Li vários artigos sobre a ferida do abandono e eles não especificam que essa ferida se desenvolve necessariamente com o genitor do sexo oposto. Pelo contrário, segundo esses artigos, o sentimento de abandono pode ser sentimento em relação ao pai e à mãe, ou mesmo a qualquer figura de apego. Pessoalmente, estou mais de acordo com essa segunda teoria. Mas quais são as causas da lesão do abandono? A ferida do abandono é, antes de tudo, um sentimento vivido na infância. Como todos os sentimentos, o sentimento de abandono é subjetivo e depende da sensibilidade de cada pessoa. A ferida do abandono resulta de um sentimento de insegurança emocional e física. Está ligada à falta de uma figura cativante e tranquilizadora. Valérie Beaufort, na entrevista concedida ao Journal des Femmes, especifica que não é a quantidade de amor que está em questão, mas a qualidade do apego e da segurança. A criança que sente a sensação de abandono teve falta de afeto, ternura de um ou de ambos os pais ou das suas figuras de apego. Existem várias causas para o desenvolvimento dessa lesão. Vou dizer alguns exemplos. Por exemplo, a chegada de um irmãozinho ou irmãzinha que ocupa muito tempo dos pais. A criança pode se sentir abandonada. Pais que trabalham que têm pouco tempo para se dedicar aos filhos. A criança hospitalizada sozinha, mesmo que seus pais venham visitá-la todos os dias. A morte de um pai ou de uma mãe. A criança que está sozinha e que cresce sozinha. A criança foi colocada em um interno muito jovem. Ou a separação dos pais. A pessoa com a ferida do abandono fará aparecer a máscara do dependente. Os comportamentos do viciado são ditados pelo medo de reviver a ferida do abandono, pelo medo de ser abandonado novamente. Os comportamentos adotados pelo dependente podem criar-lhe dificuldades reais nas suas relações sociais, amorosas, familiares ou mesmo profissionais. Mas afinal, qual é o comportamento do viciado? É falta de autoconfiança. O viciado tem uma grande falta de autoconfiança e autoestima. Ele sente que não merece ser amado. Sentindo-se abandonado, ele não consegue se dar amor porque acredita que não merece. Ele acha que os outros são sempre melhor do que ele. Na medida em que o dependente deixa de se amar e de se estimar, ele vai se concentrar nos outros para preencher o amor que não tem por si. O viciado tem uma grande necessidade de receber atenção, de ser apoiado e de se sentir amado. Não é incomum ele desencadear inconscientemente doenças para chamar essa atenção ao seu redor, para fazer as pessoas se preocuparem com ele, porque é assim que ele se sente amado e importante. Ele acredita que, ao atrair a atenção dos outros, receberá seu amor e o apoio. Essa necessidade de apoio também se manifesta por seus frequentes pedidos de aprovação e conselhos de outras pessoas. Ele precisa saber que os outros o apoiam em suas escolhas e decisões. Ele também exige muito amor dos outros. Isso pode gerar conflitos, principalmente dentro de casa, pois o viciado será exigente com o parceiro e em busca constante de carinho e atenção. Essa necessidade de apoio, atenção e até reconhecimento pode estar presente em todas as áreas da vida, nas relações amistosas, familiares, românticas e até profissionais. Por exemplo, no trabalho, o viciado precisa ser elogiado e sentir-se orgulhoso do que realizou. O viciado é aquele que está mais apto a adotar uma atitude de vítima. Ele dramatiza muito as situações que vive e um pequeno problema pode tomar proporções enormes. Por exemplo, se sua esposa não o avisar do seu atraso, o dependente pode imaginar 1000 cenários em sua cabeça e acreditar que a sua esposa não o ama mais ou que aconteceu alguma coisa com ele. Mesmo que o viciado crie dificuldades de todos os tipos, inclusive problemas de saúde,
Para ele, isso não é problema. Trata-se, sobretudo, de meios para lhe permitir chamar a atenção. O viciado também gosta muito de desempenhar o papel de salvador. Ele sempre procurará salvar alguém que ama. É uma maneira sutil de ele receber atenção. Ele gosta de ser agradecido, de ser elogiado e de se sentir importante. Também acontece com o viciado usar chantagem emocional para não ser recusado. É uma pessoa que não aceita a recusa ou o não. Quanto mais a pessoa age como vítima, mais profunda é a ferida do abandono. O viciado tem oscilações de humor, muitas vezes tem altos e baixos. Pode ir da alegria à tristeza profunda sem motivo aparente. Quando ele está triste, a presença dos outros é o caminho para ele não sentir a sua tristeza. Quando está muito mal, pode até pensar em suicídio. Em geral, ele só fala sobre isso porque lhe permite inconscientemente ter o apoio e a atenção dos outros. O viciado é uma pessoa que chora muito, principalmente quando fala dos seus problemas. Às vezes, ele acusa os outros de não apoiá-lo ou de decepcioná-lo. Ele também é uma pessoa que tem muitas ansiedades e que pode se sentir perseguido, porque o viciado interpreta todas as situações contra ele, como se ele fosse o problema de tudo e de todos. Por exemplo, se duas pessoas estiverem falando baixinho perto dele, ele vai se convencer de que falam mal dele, que não gostam dele e que deve ter feito algo errado. O viciado se funda facilmente com os outros porque se conecta com as suas emoções e sofrimento. No entanto, ele costuma usar os problemas dele para chamar a atenção de volta para ele. Além disso, ele sempre pede a aprovação e o conselho dos outros para considerar a concordância e a aprovação deles como uma prova de amor. É uma pessoa que se apega fácil e fisicamente aos outros. Isso pode ir tão longe quanto à dependência emocional. Por medo de ser abandonado, fará de tudo para evitar a separação e empenhará toda a sua energia para não sofrer novamente com o abandono. Ele está pronto para suportar situações muito difíceis, para aceitar o inaceitável ou para manter de alguma forma relacionamentos tóxicos e prejudiciáveis para ele. Essa dependência emocional também é sentida no nível sexual. Ele usa o sexo para fingir ao outro, principalmente nas mulheres. Quando se sente desejado pelo outro, acredita ser mais importante. É o medo de ser abandonado que vai alimentar essa dependência emocional e torná-lo vulnerável. Além disso, é uma pessoa facilmente ciumenta, até excessivamente ciumenta porque tem medo de que outra pessoa seja preferida a ela. Esse ciúme pode se manifestar em relações familiares, amigáveis, profissionais e românticos. O dependente está pronto para fazer qualquer coisa pelos outros, dá muito de si e coloca as suas necessidades dos outros antes das suas. Segundo Elise Bourbeau, as palavras presentes no vocabulário do dependente são: estou sozinho, não aguento, desisto. Mas quais são os receios do dependente? O maior receio do dependente é a solidão. Ele está convencido que não é capaz de gerir a solidão, que ele é incapaz de fazer algo sozinho. É por isso que ele fica muito desempregado aos outros e que ele faz tudo para obter a atenção. Ele é capaz de aceitar situações super difíceis. O viciado tem uma característica muito marcante, que é a falta de tónus. Na ferida do abandono, o corpo do viciado perde o tónus, sente como se precisasse de ajuda, como se lhe faltasse apoio. Isso é exatamente o que está acontecendo dentro dele. Ele precisa ser ajudado, de ser apoiado. Lembrando que não é necessário ter todas essas características, é possível possuir apenas algumas delas. No entanto, todos sofremos de rejeição, abandono, traição e injustiça. Só que a ferida da humilhação não estaria presente em todos os indivíduos. No entanto, essas lesões são mais ou menos importantes nas pessoas e as fazem sofrer mais ou menos. Alguns dominarão mais do que outros. Quanto mais características vincular a uma lesão, mais forte e dominante ela será em si.
Acabamos de ver os sentimentos e os comportamentos da pessoa que sofre da ferida do abandono. Para evitar o sofrimento cada vez que uma situação ativa sua ferida, essa pessoa usará a máscara do viciado. Saiba então bem que quanto mais forte for a ferida do abandono em uma pessoa, mais esta apresentará as características mencionadas. Se esse assunto lhe interessa, convido-o a aprofundar a sua pesquisa, obtendo o livro de Lise Bourbeau intitulado As 5 Feridas Emocionais. Era a Sylvie Martins e agradeço o vosso acompanhamento. Até breve!